Nós cantamos e louvamos vários hinos que falam bastante a respeito de Jesus, a respeito de Cristo. Mas, perguntando agora para vocês, eu quero que vocês me respondam em voz alta. Biblicamente falando, não pessoalmente falando, biblicamente falando, quem Jesus é? Quando Jesus fala a respeito dele mesmo, quem ele fala que ele é? Vamos lá, bem alto. Filho de Deus, caminho, a luz do mundo, a verdade, a vida, o que mais? Exatamente, eu sou. Ele é o grande eu sou. Eu sou o que mais? Tem muito mais. Eu sou o pão da vida. A imagem de Deus. O princípio e o fim. Eu sou a porta. Quem mais? O Emanuel, Deus conosco. Que mais? O pastor, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. A ressurreição e a vida. Que mais? O príncipe da paz. Tem mais? Eu sou a videira verdadeira. Mais alguém? O Consolador, aí é o Espírito Santo. Não que Jesus não seja Consolador. O Alfa e o Ômega. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que mais? Eu sou o advogado, nosso advogado. Pela minha lista aqui, talvez não tenhamos falado a água que sacia a sede, não que eu tenha ouvido, a fonte da água da vida, e aquele que sonda rins e corações, segundo o Apocalipse. Todos os outros eu sou, e eu sou o Messias, e eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. E eu sou a raiz de Davi. O pão da vida. Esse acho que foi falado. Pão da vida. Mas, para Deus, basta essa primeira parte que a Marta falou. Eu sou. Eu sou. Isso é o suficiente para caracterizar ou para qualificar, dizer, nomear Deus. Ele é. Eu sou. E onde isso aparece mais assim claramente a primeira vez? Lá no Êxodo. Quando Deus chama Moisés e as crianças estão aprendendo a história do Êxodo, esse mês, eles terminaram Gênesis, agora estão estudando o Êxodo. As crianças estão estudando sequencialmente, cada semana eles estudam uma história da Bíblia e isso tem uma sequência, uma continuidade. Então agora elas estão no Êxodo. E quando Moisés é chamado por Deus lá na sarça ardente, ele fala: Deus, mas qual que é o seu nome? O que eu vou falar para o povo? Quem é o Senhor que está me enviando? E ele fala: Moisés, eu sou. Quando perguntarem quem é, qual é o meu nome, você diga: o eu sou me enviou. Esse eu sou no Antigo Testamento, ele é bem complexo, digamos assim. Ele pode ser traduzido em todos os tempos que existe. Ele pode ser traduzido como eu sou, eu fui, eu era, eu serei. Eu sou o que sou, né? Deus responde. Então, eu sou o que fui, eu sou o que serei, eu serei o que sou. Todos os tempos que você imagina desses dois verbos é possível traduzir. O que Deus estava falando para Moisés? Moisés, tu não consegue, não tem como me diminuir, me colocar numa caixinha e dizer eu sou isto, ou eu sou aquilo. Moisés, eu sou.
Não existe um adjetivo, ou uma característica, ou um nome capaz de transmitir para vocês, seres humanos, tudo o que eu sou. E é por isso que Jesus usa tantos. Ele fala: eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo, eu sou o Messias, eu sou o santo. Eu sou, para que baste para nós saber que Ele é. Mas muitas vezes não basta. E aí Jesus diz em João 8:28, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Jesus, ele usa da mesma forma como Deus se refere, para dizer: vocês vão saber, quando vocês me crucificarem, quando vocês me levantarem, vocês vão saber que eu sou, e que tudo o que eu falo, eu não falo pela minha boca, eu falo aquilo que o Pai me enviou para dizer, aquilo que o Deus Todo-Poderoso me enviou para falar a vocês. Ao dizer isso, Deus estava afirmando para Moisés: eu sou o que sou. Quando Jesus fala isso, Ele está dizendo que Ele é aquele mesmo Deus que se apresentou para Moisés no deserto, o mesmo Deus que tirou o povo do Egito, o mesmo Deus que sustentou o povo pelo deserto, o mesmo Deus que deu uma terra a esse povo, o mesmo Deus que levantou reis, que cuidou da nação, o mesmo Deus que sustentou esse povo por séculos e séculos. Esse Deus se fez carne, em simplicidade, para que a gente pudesse entender que Ele é. Porque nós temos dificuldade, porque nós somos finitos, nós somos criaturas. Uma grande pergunta que existe, por exemplo: quem criou Deus? Por que nós fazemos essa pergunta, quem criou Deus? Porque nós somos seres criados. Para nós, não tem como existir algo que não seja criado, porque nós somos criados. Deus, Ele não é criado. Ninguém criou Deus, Ele é. Ele nos criou. E a nossa mente, o nosso ser é limitado, inclusive para entender Deus. O nosso raciocínio, os nossos sentimentos e as nossas palavras são limitadas para caracterizar esse Deus. E a gente vê isso bem claramente no livro de Apocalipse. Porque João, aquele que recebe a revelação do Apocalipse e que tem que escrever o que ele vê, ele tem dificuldade de achar palavras que comportam, que demonstrem tudo o que ele estava vendo. João, ele escreve o livro de Apocalipse, mas ele tenta colocar palavras e palavras e palavras, porque o que ele vê, não existe palavra para descrever. E sabe como que a gente sabe disso? Que João teve dificuldade? Porque ele vai usar o como. Alguém aqui conhece a fruta araçá-boi, exceto quem já tomou suco na minha casa? Araçá-boi, alguém conhece? Tinha que ser vocês, né? No Espírito Santo tem as mesmas frutas que na casa dos meus pais, eu acho. Quase ninguém conhece. Então, exceto os 3 que já conhecem, eu falei araçá-boi, a fruta está na cabeça deles, o sabor eles já sabem. Não precisa explicar. Mas eu vou explicar para vocês como é o araçá-boi. O araçá-boi é uma fruta mais ou menos do tamanho de um caqui, quando ela, sai bem assim, graudinha de um caqui. Ela é bem amarelinha, mas bem amarela, mais amarela que o caqui, quando ela está pronta para comer. A pelezinha dela é como a pele do pêssego, que é assim, meio fofinha por fora. Só que quando você puxa a pele, ela sai, e ele é molenga por dentro. Molenga como... Não, o pêssego é duro, né? Talvez como pêssego. Bem molinho, né? E dentro ele tem várias sementinhas,
que talvez lembrem um pouco a semente da ameixa. Não, ela é mais redondinha. E o pé dele é um pé que já começa de produzir pequeno. Se parece com o pé de quê? Vai, Lucimar. Se parece com o pé de quê? Com talvez um pé de acerola, mas a folha nem tanto. Mas é mais ou menos isso. O gosto dele é semelhante ao cupuaçu. Ele é uma fruta mais leitosa, assim. Vocês conseguiram entender como é que é o araçaboi? Dá para imaginar. Mas vocês não conhecem. E eu tenho dificuldade de explicar para vocês aquilo que vocês nunca viram. Aquilo que vocês nunca tocaram e aquilo que vocês nunca experimentaram. É isso que João está passando quando ele escreve o livro de Apocalipse. Isso, tem fotos na internet do araçaboi. Ele vê algo e ele precisa encontrar palavras para descrever. E daí ele vai usar o como. E era como tal coisa, e era como isso, e era como aquilo. E com certeza, João ficou muito maravilhado. E a gente já vê isso no primeiro capítulo de Apocalipse. Então, abre a tua Bíblia em Apocalipse 1. Nós vamos ler o capítulo inteiro, mas nós vamos começar dos versos 1 a 8. Se alguém quer encomendar polpa de araçaboi, porque ficou muito desejoso. A minha mãe vem semana que vem, viu? Ah, minha mãe vai vir me visitar, ô glória. E ela pode trazer uma polpa para a gente experimentar. Meus pais produzem muitas frutas na chácara, então a gente sempre tem essas coisas lá. Aqui eu realmente nunca vi nem o pé, nem sorvetes ou coisa do tipo de araçaboi. Vamos lá? Apocalipse 1, do 1 ao 8. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder, para todo sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Até aqui. Quem aqui já leu o livro de Apocalipse completo? Só para eu ter uma noção. Ok. O livro do Apocalipse, ele é uma revelação, ele é uma profecia, assim como os livros do Antigo Testamento, os profetas. O Apocalipse tem essa pegada mais profética, que falam de coisas que ainda vão acontecer, mas ele também é uma revelação. Ele não é uma carta. As cartas, elas são destinadas aqui no capítulo 1 ao 3, mas ela é escrita de uma forma diferente, como as cartas de Paulo, por exemplo. João, o que ele escreve, cada palavra, é de uma visão que ele teve, que o próprio Jesus deu, para ele designar as 7 igrejas da província da Ásia. Então, é uma profecia, uma revelação, e também em forma de cartas, para 7 igrejas do tempo de João.
E esse livro, ele já inicia logo de cara. Ele fala a revelação de Jesus Cristo. É assim que João começa a escrever. Ele não fala a revelação de João, o apóstolo, algo assim. Ele se apresenta logo dizendo, olha, isso aqui foi Jesus quem enviou para vocês, não sou eu. Desde o início, do primeiro verso, ele já direciona uma palavra também específica a essas igrejas que vêm. Então, no início dos capítulos 1 até o final do capítulo 3, é direcionado especificamente a 7 igrejas. Nós temos uma carta para cada igreja. Depois, vem revelações, que também é destinada a essas igrejas, daquilo que virá, do juízo, dos últimos dias. E o livro termina com a volta de Cristo, com o anúncio do novo céus e da nova terra. O último capítulo, capítulo 21 de Apocalipse, na verdade, é onde fala do novos céus e da nova terra, da nova criação redimida. E para quem já leu Apocalipse, o que para vocês é esse livro? Ele é um livro de quê? Qual é o sentimento? Transformação, revelações, juízo, esperança, libertação final. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas na faculdade eu estudei com um rapaz que ele era ex-usuário de droga e ele falava assim, você sabia que quando a gente usava droga a gente lia Apocalipse? Porque deixava a gente mais alucinado ainda? Por causa das figuras? Sério? Olha que coisa de... Por quê? Porque muitos quando leem Apocalipse têm medo. Ficam angustiados. Pensam, e se isso acontecer, como é que vai ser da gente? Para muitos, o livro de Apocalipse é um livro de terror. É um livro de angústia. Mas, meus queridos, olha só o que já diz no versículo 3. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aqui a gente podia trocar essa palavra feliz também por bem-aventurados. É uma bem-aventurança. Bem-aventurados ou felizes aqueles que leem esse livro, e mais feliz ainda aqueles que guardam as palavras desse livro no seu coração. Então, ele não é um livro para nos causar medo. Ele não é um livro para nos dar angústia ou terror. Bem pelo contrário. Para aqueles que já conhecem a Jesus Cristo, para aqueles que têm a sua vida entregue a esse Jesus que dá essa revelação, Apocalipse é um livro de esperança. Ele é um livro que deveria renovar a nossa fé, a nossa chama e o amor do nosso coração por esse Jesus. Por quê? Porque ao escrever para essas igrejas e ao escrever o que iria acontecer, Jesus está chamando, Jesus está dando uma segunda chance. Ele está chamando ao arrependimento. Ele não está batendo martelo, ele está dizendo assim, voltem, cuidado, honrem aquilo que está de pé, afastem aquilo que é mal, porque eu virei em breve. Eu voltarei para buscar a minha igreja. É palavra de esperança. As igrejas que recebem essa carta são igrejas que estão passando por dificuldades. Era tempo de perseguição. João está preso na ilha de Patmos por causa do evangelho. Ele estava preso por perseguição. Foi perseguido por crer em Jesus Cristo. Então, quando ele escreve isso às igrejas, ele está dizendo assim, meus queridos, vocês têm uma chance de se arrepender, de voltar ao amor genuíno, de voltar a Jesus Cristo, de entregar sua vida a eles, porque Ele virá. E aí ele relata, claro, ele relata coisas difíceis de entender, mas assim, resumindo muito, por que ele relata isso? Para dizer também
que aqueles que foram mortos, que aqueles que estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho, Jesus ia resgatar, ia julgar aqueles que fizeram isso com eles. O sangue das testemunhas ia ser vingado, digamos assim. Então ele está dizendo assim: não se entristeçam quando vocês forem mortos, quando na igreja de vocês vierem perseguição. Não se entristeçam no meio daquilo que vocês estão passando, porque Jesus conhece cada um de vocês. E aqueles que estão lhe fazendo mal, pagarão no dia do juízo. É uma carta de vingança? Não. É dizer assim: perseverem, permaneçam. Porque a esperança de vocês não é nessa vida, não é no aqui e agora, não é no que vocês vão viver nesse mundo. Mas o que vocês vão viver no novo céu e na nova terra, com aquele que é, com o grande eu sou. Jesus, João começa falando ali ele se apresenta, só no versículo 4, daí ele fala: João, as 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Jesus, ele derrama sobre essas igrejas, ele tem palavras muito duras para algumas delas, mas muito duras para algumas delas. Mas ele começa dizendo: graça e paz da parte de Jesus. João está dizendo que a graça de Jesus seja derramada sobre cada um dos membros dessas igrejas que vão ler e que vão receber essas cartas e esse livro, essa profecia. Vários textos e várias vezes Jesus derrama a sua paz e Jesus derrama a sua graça. Paulo também escreve muito sobre a graça e a paz de Cristo. E a gente às vezes deseja, a paz, a gente deseja a graça. Mas quantas vezes a gente tira, digamos assim, o poder salvífico da graça com as nossas atitudes e com as nossas palavras? A gente tem esse poder? Não. Mas a gente age como se tivesse. Em que sentido eu estou falando isso? Todas as vezes que nós achamos que existe algum pecado, que existe algum erro e que existe alguma falha que não pode ser redimido pelo sangue de Jesus, nós estamos dizendo: Senhor, a tua graça não basta. Todas as vezes que a gente pensa que sobre a nossa vida há algum pecado, há alguma maldição, há algum erro que nós cometemos, a gente fala: não, isso aqui Jesus não pode perdoar, não tem como. Nós estamos dizendo: Senhor, o seu sangue não foi suficiente para isso que eu fiz. A sua graça não é o suficiente. Quando Jesus diz graça e paz, e isso basta sobre qualquer pecado, sobre qualquer erro e sobre qualquer maldade que nós possamos cometer. Quantas vezes a gente fala ou a gente pensa: não vou orar, porque Deus não vai me ouvir. Ou não vou ao culto, porque lá eu já não ouço mais a Deus. E aí a gente para de perseverar. A gente vai se distanciando e dizendo para Deus: não, o Senhor não consegue mais endireitar a minha vida. Que pecado quando nós pensamos assim. Sabe por quê? Porque a graça dele é suficiente para limpar e para tirar de nós toda e qualquer maldade, toda e qualquer injustiça, todo e qualquer pecado. A graça dele é o suficiente. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Por que ele coloca isso nos 3 tempos? Para dizer assim: meus queridos, vocês estão presos a um tempo. Vocês têm início, meio e fim. Eu não. Antes de vocês existirem, como nós cantamos na música, antes de eu respirar,
Antes dos meus pais, antes dos meus avós, antes de qualquer coisa, Ele já existia, Ele já sabia todas as coisas, Ele já era todo-poderoso. O que eu faço não muda quem Deus é, não muda o seu poder, não limita a sua graça. Então, todas as vezes que a gente achar que a gente tem qualquer poder ou qualquer força para limitar a graça de Deus, que a gente possa pedir perdão e falar: Senhor, me ensina mais sobre o teu amor e sobre a tua graça. Talvez se eu perguntasse o que é a graça de Jesus, muitos teriam dificuldade de responder, porque graça é algo que é ao mesmo tempo tão simples e tão complexo, tão importante na nossa fé, tão transformador, que a gente não consegue colocar isso em palavras. A gente não consegue explicar. Mas, meus queridos, quando isso faz sentido no nosso coração e na nossa vida, isso tudo se torna mais leve. E o nosso coração, a nossa existência, a nossa identidade passa a ser transformada. E aí a gente pode dizer: a tua graça, Senhor, me basta. A tua graça me basta no meio da aflição, a tua graça me basta no meio da angústia, a tua graça me basta nos dias que eu não ouço a tua voz, a tua graça me basta em meio às perseguições, que era o que aquelas igrejas estavam vivendo. E aí ele vai dizer assim, ainda mais, em um dos versículos ele cita, ainda mais quando você vê que o tempo está próximo. No versículo 3. Porque o tempo está próximo. Quando Jesus subiu aos céus, tanto os discípulos como as igrejas que se formaram, elas entendiam que não ia demorar muitos anos para Jesus voltar. Então eles estavam nesse anseio de que vai chegar logo, e as coisas estavam se afunilando, estava mais difícil. Outras doutrinas já estavam entrando, já estava havendo mistura. E Jesus precisa dar essa revelação, escrever essas cartas, para que eles não se desviassem do verdadeiro evangelho. Quantas vezes nós esquecemos que, meus queridos, para nós o dia sempre está próximo. Sempre. O dia da volta de Jesus, ou o dia do nosso descanso, sempre está próximo. E nós sempre temos que estar preparados, debaixo dessa graça, redimidos pelo sangue desse Jesus, que basta sobre qualquer pecado. Em Apocalipse 1, 5 e 6 ele diz assim: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdote para servir ao seu Deus e Pai. Para muitos que não conhecem Jesus de uma forma íntima e pessoal, para muitos que ainda não entenderam quem Jesus é no íntimo do seu ser, ouvir sobre Jesus é ouvir sobre alguém que é tirano, sobre alguém que quer apenas mandar em mim, é ouvir sobre alguém que quer controlar a minha vida, me dar ordens e tirar a minha identidade. Para aqueles que ainda não entenderam o verdadeiro amor de Cristo, pode ser que Jesus seja apenas um senhor malvado e tirano, que só quer me dar ordens e mandar em mim. Mas, para aqueles que conhecem a Jesus verdadeiramente, para aqueles que entregaram a sua vida a Ele, é Ele quem dá a identidade. É Ele quem liberta dos meus vícios. Ele é o único capaz de quebrar o meu orgulho, a minha arrogância, a minha vaidade. Ele é quem tira de mim o que me aprisiona. Para aqueles que não conhecem Jesus, seguir a Jesus é prisão, porque eles pensam, você não pode isso, não pode aquilo outro. Mas para quem entregou sua vida a Jesus, sabe que Ele tirou de nós uma prisão que a gente não era capaz de abrir aquelas portas, que é o pecado.
Antes de Jesus, nós somos escravos do pecado, e a gente não tem poder nenhum, força nenhuma para se livrar do pecado. Nós estamos acorrentados ao pecado, escravizados, a gente não tem poder de escolha. Quando Jesus nos liberta, nós somos livres quando estamos com Ele. Existe uma história para explicar a nossa liberdade em Jesus Cristo, que é assim: no tempo da escravidão, um homem passando por uma cidade, um homem livre, olhou e viu um escravo preso numa jaula para ser vendido. E ele tinha uma certa quantia em dinheiro. Ele pegou esse dinheiro, deu para o senhor daquele escravo, pagou o preço pelo escravo, tirou o escravo de lá, levou o escravo por uma estrada até uma certa altura, e ele chegou àquela certa altura e falou para o escravo: olha, eu te comprei para você ser livre. A partir de hoje você não é mais escravo. Pode ir, segue os teus passos, segue a tua vida. E aí esse homem, esse senhor, esse que comprou o escravo, ele foi andando, foi caminhando, e numa certa altura ele olhou para trás, e aquele escravo estava atrás dele. E aí ele olhou e falou assim: você não precisa mais me seguir, você não é mais escravo, eu te comprei, você é livre, pode ir. E aí o escravo chega perto dele e diz assim: se eu me afastar do Senhor, que me libertou, outros vêm e me prendem de novo. Eu só sou livre se eu ficar perto de você, que pagou o preço por mim. Eu só sou livre se eu permanecer perto de ti, porque a partir do momento que eu me afastar, qualquer um pela estrada pode me pegar e me aprisionar novamente. É isso que Jesus faz. Nós somos livres quando caminhamos com Ele. Quando nós nos distanciamos dEle, qualquer um nos escraviza de novo. Nos torna, de novo, amarrados e acorrentados. Mas Jesus nos liberta. Jesus nos liberta, inclusive, da morte eterna. Daquilo que talvez nós, seres humanos, mais tememos. É esse Deus que envia uma carta para a sua igreja. Um Deus que, mesmo não precisando de nós, Deus Ele não precisa de nós, mas Ele nos ama. Mesmo não precisando que a gente faça nada por Ele, Ele vem ao nosso encontro e Ele nos usa como um instrumento, como ferramenta nas suas mãos. É um Deus misericordioso. Qual é o propósito disso? Ele diz: para que sirvamos ao Pai. Jesus deu a sua vida por nós. Na primeira música nós cantamos: o véu se rasgou. O véu se rasgou significa que no Antigo Testamento, entre o Santo dos Santos, que era o lugar onde estava a presença de Deus, e o restante do templo, existia uma cortina, um véu muito grosso, na verdade. E quando Jesus morre na cruz, esse véu ele se rasga de cima para baixo. Não de baixo para cima, porque de baixo para cima pode ser uma pessoa. De cima para baixo. Quando esse véu se rasga, é Deus dizendo a nós: meus queridos, agora não existe mais santos dos santos. Agora não existe mais altar separado. Não existe um lugar mais santo e um lugar menos santo. Eu estou aonde os meus sacerdotes estão. E o que Jesus diz? Eu fiz de vocês reino e sacerdote. Todos aqueles que creem e entregam sua vida para Jesus são sacerdotes. São pessoas que têm ligação direta a Deus por meio de Jesus Cristo. Não precisa mais separação. Não precisa que alguém ore por mim para daí Deus ouvir a oração. Eu, por meio de Jesus Cristo, falo com esse Deus. Eu, por meio de Jesus Cristo, também sou usado para levar pessoas que ainda não conhecem a Jesus para a sua presença. Quero ler ainda Apocalipse 9 a 20. O restante, Apocalipse 1, 9 a 20. O restante do capítulo. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento,
no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e eu vi por trás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê, e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo, para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você ouviu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Era um domingo, dia do Senhor. João foi arrebatado pelo próprio Jesus para ver a sua presença e as coisas que viriam a acontecer. O número 7, ele aparece 52 vezes no livro do Apocalipse. Ele representa plenitude e perfeição. O número 7 é um número na Bíblia que todas as vezes que você vê o número 7, ele representa isso. A plenitude e a perfeição. É por isso que o número usado para representar a besta é 666, porque 666 nunca vai ser 7. Nunca vai ser perfeito. Nunca vai ser como Deus. Se 7 é o número da perfeição e João envia a carta às 7 igrejas, isso significa que essas 7 igrejas representam todas as igrejas ao redor do mundo. Todas as igrejas do mundo, em qualquer momento que estejam, se encaixam dentro dessa carta, dessas cartas às 7 igrejas. Ali também estamos nós. Em uma delas, em 2 delas, em todas delas. Nós também estamos ali. Essas cartas enviadas às igrejas da Ásia são enviadas também a nós. A nós, como filhos, como discípulos de Jesus. E aquele que envia, o grande eu sou, nos envia para nos chamar ao arrependimento. Nos envia porque a hora é agora. Para reconciliação, primeiramente com Ele, mas também com o nosso próximo. Não podemos mais deixar o tempo passar e deixar de lado isso que às vezes nos incomoda, nos inquieta e nos impede de se entregar a Deus. Essas cartas, elas são um convite também para nós derramarmos a nossa vida diante de Jesus e nos reconciliarmos com o nosso Deus. Entregar todo o nosso ser para aquele que é o Filho do homem, o pão da vida, a luz do mundo, a videira verdadeira, a água que mata e sacia toda a sede. Ele
que, como João vai dizer, que tem olhos como chama de fogo. O que são olhos como chama de fogo? Olhos que penetram. Esses olhos de Jesus, eles penetram o íntimo do nosso ser. E toda a escuridão que há dentro de nós é iluminada. O que quer dizer com isso? Ele sabe tudo o que nós escondemos. Tudo o que a gente deixa para ninguém ver. Esses olhos, quando penetram o nosso ser, eles descobrem, eles abrem tudo que estava escondido, trancado. E da sua boca saem palavras de autoridade, como uma espada afiada de 2 gumes. E essas palavras fazem a gente entender que nós somos pecadores e que precisamos da sua graça e do seu perdão. E depois, ele nos toca com a sua mão direita, como João vai dizer. João, quando vê tudo isso, ele cai como morto. E aí Jesus toca com a sua mão em João. E essa mão traz paz e nos faz levantar. Levantar, perdoados, redimidos, reconciliados.